abrir sua Bíblia comigo no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do versículo 26 ao versículo 32. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do versículo 26 ao 39, corrigindo, do versículo 26 ao 39. Nessa noite, eu quero compartilhar uma palavra que o Espírito Santo me deu há algum tempo. E tem muito a ver com a declaração do nosso ano, do ano de 2024, o ano da filiação. E esse texto nos faz pensar a respeito da nossa posição como filhos e das nossas responsabilidades também como filhos. E esse texto de Atos, capítulo 8, do versículo 26 ao 39, vai dizer assim: Um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém. Repita comigo: adorar em Jerusalém. E estava regressando ao seu país, e assentando na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matador, e como um cordeiro mudo diante do seu tosquiador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então, o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou, e começando com esta passagem da escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais, e este foi seguindo o seu caminho cheio de alegria. Feche os seus olhos, Pai. Obrigada por esse tempo. Obrigada, Senhor, por esse momento tão especial. Obrigada pelo teu renovo, fortalecimento e pela tua palavra que é viva, que transforma a nossa mente e o nosso coração. Nós estamos aqui como filhos e filhas famintos e sedentos. Que nessa noite nós sejamos saciados, Pai, por aquilo que o nosso coração tanto almeja e tanto deseja da tua presença, Paizinho querido. Mas se necessário for, que a correção também esteja em dia, porque eu sei que vem do altar sobre as nossas vidas e para o nosso melhor e para o nosso crescimento. Assim nós nos colocamos à disposição do Senhor e oramos a Ti, agradecidos em Teu nome. Amém e graças a Deus. Igreja, quando eu li esse texto, e esse texto ele já conta tudo do cenário desse encontro de Filipe com o eunuco, da experiência, daquilo que o eunuco estava fazendo, que ele não compreendia, ele estava lendo, mas não estava compreendendo. Então Filipe ele traz o esclarecimento
E com o esclarecimento, existe uma transformação. Com as palavras liberadas da boca de Filipe, e diante daquilo de quem, a quem ele depositava a sua fé e que ele cria, algo acontece na vida daquele eunuco. Mas antes de aprofundar nesse texto, e você vai entender porque nessa mensagem de hoje, eu quero que eu e você venhamos andar de mãos dadas, desde lá de Gênesis. E fica tranquilo, porque nós não vamos sair daqui meia-noite, porque você pode pensar, mas então nós vamos de Gênesis, Êxodo, Levítico. Não, fica tranquilo. Mas eu preciso te fazer pensar a respeito da nossa origem. E quem foi presente e é presente na escola dominical, vai se lembrar muito do ensinamento da palavra do Senhor em Gênesis. Porque a palavra vai dizer a respeito, Gênesis vai começar a falar a respeito da criação. E eu sempre gosto de trazer esse exemplo porque o homem, a criação do homem foi a assinatura de Deus. Eu sempre gosto de trazer o exemplo de que o homem é a cereja do bolo. Porque Deus cria todas as coisas, a palavra vai dizer que Deus viu que era bom. Mas quando Ele cria o homem, a palavra diz que Ele viu que era muito bom. Vem a criação do barro, Deus sopra sobre a vida do homem e ali passa a ser o ser vivente. Deus olha para o homem e diz: agora é a minha cara, é meu filho, é minha filha, minha alegria, minha imagem e semelhança. Quando Ele sopra então nessa criatura inanimada, Ele está liberando o verdadeiro homem. Você sabe muito bem que existia algo que Deus havia colocado no coração do homem, mas Deus também havia sido claro ao homem, porque diante da liberdade que o homem tinha no jardim do Éden, e a mulher que veio do homem, Deus está dizendo o seguinte: olha, vocês podem usufruir de tudo que está aqui, mas de menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa palavra me chama atenção porque Deus, Ele poderia muito bem não ter contado e ter deixado as coisas acontecerem, mas Deus está dizendo: eu preciso de colocar ciente, eu preciso trazer conhecimento ao seu coração. Mas nós sabemos muito bem que o homem é tentado. O homem é tentado a provar daquela árvore, daquele fruto, vamos dizer assim. E quando eu vejo esse momento, eu entendo a negociação, o lugar onde o homem estava e o lugar que ele passou a estar, a pertencer. Porque quando Deus cria o homem, existia um planejamento no céu. Não foi num piscar de olhos, mas existia um projeto no céu. E quando Deus cria o homem, existia a imortalidade. Deus criou o homem, corpo, alma e espírito, a tricotomia humana. E quando Ele cria, Ele está dizendo, existe um espírito, existe uma alma, e esse espírito e essa alma vão habitar num corpo. E é por isso que Ele cria. Só que, quando o homem, dá uma glória a Deus aí. Obrigada pela parceria e pela ajuda. Quando Deus cria, e quando o homem faz a decisão dele, por experimentar o fruto, comer da árvore, acessar a árvore, eu percebo essa mudança de rota. Porque antes era o espírito que imperava. Quando o homem faz essa escolha, o espírito ele para de imperar e a carne começa a imperar. Mas não foi dessa forma que Deus nos planejou, mas foi isso que o homem escolheu. Eu estou te contando tudo isso porque falar de filiação é falar de adoração. Você pode pensar assim: ah, pastor, você como é da área do louvor, então é simples, é fácil falar. Não, porque a adoração ela não está linkada, você já ouviu a respeito disso? Ela não está linkada à música. Não. A adoração não está ligada a esse momento. A adoração está ligada a mim e a você. Assim como uma igreja que caminha em discipulado, como eu disse na manhã, na palavra de generosidade, como estilo de vida, a adoração também é um estilo de vida, porque a adoração ela tem a ver com o que o coração revela. Por isso que não tem a ver com relação às canções que nós cantamos. E você vai entender um pouco disso, porque quando o homem faz a sua escolha, ele se distancia do propósito. Ele se distancia do sonho, ele se distancia do projeto. O relacionamento ele é rompido, porque a palavra vai dizer que Deus ele descia ao jardim para se relacionar com o homem.
Mas quando o homem faz a sua escolha, ele corta esse relacionamento. Ele começa a viver na sua autossuficiência, na sua autoconfiança. O seu ego começa a falar mais alto. E aí, se você parar para pensar a respeito, antes eles não tinham vergonha, porque a palavra vem nos contar e nós aprendemos desde criança. Antes não existia esse sentimento no coração do homem. Mas quando o homem peca, isso agora começa a envolver o homem. O homem se esconde da face do Criador. O homem que antes era semelhança, a imagem e semelhança de Deus Pai, começa a se esconder, porque já não se reconhece mais como filho. Quando Deus cria, Ele cria como criatura. Mas ao soprar, Ele sopra o espírito da filiação em nós, para gerar um novo sentido a nós. Porque é o pai olhando e dizendo: eu tenho um projeto para você. Quem é pai e mãe aqui? Isso fala muito na minha estrutura. Porque quem é pai e mãe aqui sabe muito bem da responsabilidade, porque é exemplo. Quer preparar o caminho para o filho, quer trazer ensinamento ao coração do filho. Da mesma forma, quando Deus cria, Ele está dizendo: você precisa aprender muito de mim, eu quero te ensinar. Mas o homem, então, ele é tentado a caminhar pelas suas próprias pernas, e assim ele faz. E ele se distancia desse relacionamento. E se distanciar desse relacionamento é perder inspiração. Porque a adoração, ela tem a ver também com a inspiração. Quando eu fui mergulhando ainda mais esse quesito da adoração, eu fui entendendo, porque nós não sabemos todas as coisas. Nós aprendemos todos os dias algo. E a adoração é o que dá sentido à existência humana. Sabe por quê? É a conclusão de um ciclo. É quando Deus traz a inspiração a nós. Quando Ele revela a nós e nós devolvemos a Ele. Aí você pode pensar assim: mas como é que funciona com as pessoas? Meu querido, quando eu e você devolvemos a Ele, as pessoas estão vendo. Nós estamos testemunhando. As pessoas estão sendo edificadas. É Deus liberando um presente sobre as nossas vidas e nós também respondendo a Ele como um presente, E isso me faz pensar, até mesmo na nossa orientação como igreja e como pastores. Que aí você pode pensar e muitas vezes indagar: por que é que cristão não ouve música secular? Por que é que cristão não toca música secular, não canta música secular? Ora, se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, se o dom que Ele nos deu é a inspiração dos céus, para quem que você vai devolver o dom? Se você canta uma música secular, se você toca uma música secular, isso significa ingratidão, porque você está entregando o dom para a pessoa errada. Já viu a sofrência de hoje em dia? Hoje existe um estilo musical chamado sofrência. Qual é a temática da sofrência? É tudo aquilo que a igreja luta pregando, que é o casamento, o relacionamento. A sofrência é o quê? Adultério. Larga, procura outro. Não deu ideia, faz isso, faz aquilo, se entrega, vai viver a vida loucamente. E aí nós achamos que estamos agradando o coração. Nem um pouco estamos agradando o coração de Deus. Porque isso não tem a ver com Deus, tem a ver com o homem. É por isso que quando Deus nos dá algo, nós devolvemos para Ele. E essa devolução é adoração. Porque a devolução, ela não começou primeiro na nossa mente, ela começou primeiro no nosso coração. Ela começou primeiro no nosso coração. Tudo no jardim do Éden começou no coração. Tudo. É por isso que essa palavra nessa noite é despertar o seu coração. Porque existiu uma aliança de adoração. O homem, quando foi criado, nós quando fomos criados, nós fomos criados para a aliança da adoração. Deus inspirando o homem adorando a Deus. É isso, esse relacionamento simples e claro. Não tem segredo. Deus nos enche da vida dele, nós liberamos a vida dele. É esse caminho, é esse ciclo, é esse relacionamento entre pai e filho. Deus não criou a humanidade apenas porque desejava estabelecer um relacionamento de amor recíproco. Deus criou a humanidade porque Ele tinha um propósito de relacionamento. E falar de amor recíproco
Quem aqui não já sofreu por amor? Quem aqui não chorou? Quem aqui não achou que estava tudo perdido? Não é verdade? Quem aqui não pensou, minha vida acabou? Não tem mais sentido, porque aquela pessoa era tudo para mim, principalmente término de relacionamento, de namoro. A gente pensa, minha vida acabou, não tem sentido, acabou a poesia, acabou o sol, está tudo nublado. Sei que tem aqueles que estão esperando no Senhor, então continue esperando no Senhor, em nome de Jesus, porque vai chegar, a promessa vai se cumprir, glória a Deus, aleluia. Tudo no tempo, mas vai se cumprir. Ele vai mandar um varão valoroso, uma irmã abençoadíssima para a sua vida. Então acalma seu coração, entendeu? Mas quem nunca sofreu por amor? Aquela paixonite aguda. O sofrer por amor é de uma forma objetiva, é não ser correspondido e ponto final. Só que muitas vezes a gente quer viver esse relacionamento com Deus. Deus nos ama, mas nós não respondemos à altura o amor dele. E Deus está dizendo, eu sou pai, eu quero ter um relacionamento de amor recíproco. Eu quero que você receba meu amor, mas eu também quero receber o seu amor. E isso é relacionamento. É terrível quando só uma parte se envolve no relacionamento. É terrível, desgastante. E Deus aqui nessa palavra está nos levando a esse lugar de relacionamento. Ele está falando dos dois lados, não é só uma via, mas são as duas vias. O homem fez a decisão, se distancia desse relacionamento, para de se envolver nessa entrega, desse amor recíproco. Mas Deus vai e toma de novo o homem pelas mãos e diz, eu tenho um lugar para te colocar de novo, um lugar de onde você não poderia ter saído. É o convite que o Senhor nos faz todos os dias, de voltarmos à origem, de repensarmos o nosso caminho, a nossa jornada. Por quê? Para que eu e você, como ser humano, venhamos alcançar o auge do nosso propósito e corresponder à nossa origem, nós precisamos do relacionamento com Deus, de uma forma imperativa e não sendo uma opção. Hoje eu escolho me relacionar com Deus, amanhã eu não quero mais. Entenda uma coisa, não existe essa opção, não é uma alternativa. A palavra vai dizer sim, sim, não, não. Então aceite se relacionar com Deus, porque a chave da realização do propósito é conhecer, reconhecer a nossa origem e se relacionar com a fonte. É dessa forma, simples assim. E sem um relacionamento com Deus, eu e você somos totalmente limitados. Quando o homem estava no jardim, Deus falou, você pode usufruir de tudo. Quando ele sai do jardim, começa a limitação. Para pensar. Quanto mais nos afastamos da presença, mais limitados estamos. Porque perdemos a visão, como eu disse no momento também da generosidade. E aí eu e você precisamos entender que a adoração é a reaprendizagem da vida. É você entender, eu preciso ir diante daquele que deu origem à vida. E o Espírito Santo é um mestre por excelência desse aprendizado e dessa experiência. É por isso que todos os dias Ele quer nos levar a esse lugar. Como esse ser tricotômico, de corpo, alma e espírito. E aí, falando de Adão e Eva, falando da criação e de nós como filhos e filhas, nós precisamos conhecer a planta da vida humana. A sua casa tem uma planta registrada. Você também tem uma planta registrada. A sua vida também tem uma planta. Você é um projeto de Deus. E quando nós falamos da tricotomia humana, você sabe muito bem que o espírito do homem é o verdadeiro eu, é o interior dele. É o que se move, se relaciona com Deus. É o coração, é o íntimo do ser do homem que se conecta a Deus. A alma aqui engloba a mente, engloba as emoções, engloba os sentimentos, a vontade. A alma, ela faz essa interação, essa ligação entre o mundo espiritual e o mundo físico. E o corpo? Junta os dois.
Porque onde é que o espírito e a alma têm que andar? É no corpo. E é assim que acontece. O corpo é onde a alma e o espírito moram, se relacionam com o meio físico. Mas como é que eu me relaciono com Deus? É com o meio espiritual. O que é que Satanás tentou tirar de nós? Esse relacionamento no âmbito espiritual. Onde é que Satanás tenta todos os dias romper conosco, com Deus? É no âmbito espiritual. É esse ataque que nós sofremos. Só que se você compreender o lugar em que você está em Deus, você não vai abrir mão do lugar da intimidade e dessa nomenclatura, dessa experiência de ser adorador. Quando eu e você não levamos em consideração que somos seres espirituais, a nossa mente vai priorizar tudo aquilo que é do âmbito físico. Nós vamos dar mais importância àquilo que é físico. Ah, porque eu estou vivendo uma tempestade. Se você olhar com seus olhos físicos, a tempestade vai virar seu barco, vai estraçalhar seu barco e vai te afundar, vai te afogar. Mas se você olhar com os olhos espirituais, você vai entender: Pai, o que é que isso tudo, diante disso tudo eu vou aprender? Como eu vou sair diante disso tudo, Pai? É o âmbito espiritual. É você perceber que a aprovação, ela trabalha internamente, mas a tentação trabalha externamente. A tentação é no físico. A aprovação é no espiritual. A tentação é para te derrubar, mas a aprovação é para te fazer avançar, te fazer romper. E aí quando eu e você entendemos toda essa divisão, mas a junção também ao mesmo tempo, nós começamos a entender o nosso lugar de filho, o nosso relacionamento com o Pai. Mesmo satisfazendo o corpo, o espírito humano permanece inacessível. Eu e você precisamos ter essa conexão do nosso espírito com o Espírito de Deus. Porque se não tivermos essa conexão, nós vamos ficar em todo o tempo à procura de alimentar as nossas necessidades com relação às nossas emoções, que no fundo não passa de ilusões. Mas quando o Senhor nos chama para esse lugar de relacionamento, Ele está nos dando a oportunidade de desvendar a adoração. Eu já quero começar a te dizer: a adoração, ela não se resume em experiências momentâneas, em experiências isoladas de todo o restante que fazemos ou somos. Não é esporádico. Porque se eu falei que a inspiração, que a adoração é inspiração, eu estou te falando de um Deus Pai que nos inspirou, que revelou a nós o seu coração, o seu projeto. E aqui nós temos que ter essa conexão com a vida de Deus, em natureza, em poder e em propósito. Só que alguns querem viver apenas essa conexão em natureza. Alguns só querem viver essa conexão em poder. Mas Deus, como nos criou um ser tricotômico, está dizendo: eu preciso que você viva esse relacionamento em natureza, em poder e em propósito. Natureza, carne; em poder, alma; em propósito, espírito. Não tem como quebra-cabeça, a gente desmiuçar as peças e falar: toma essa parte aqui, Deus. Não tem como. Não tem como Deus nos usar em partes. Deus quer nos usar na nossa totalidade, assim como nós acessamos a totalidade de Deus. Ele quer trabalhar na nossa integralidade, de todas as formas. E o que me chama ainda mais atenção é porque um texto e um episódio que retrata muito essa fala da adoração é da mulher samaritana, que você já ouviu inúmeras vezes. Quando acontece esse encontro no poço entre Jesus e a mulher samaritana. Eu não vou adentrar no contexto histórico de tudo isso, mas eu vou pincelar com você a respeito dessa situação. Porque o que é que aquela mulher procurava? Diante de tantos relacionamentos que ela já havia tido, e você sabe que no diálogo, Jesus ele vem lembrá-la a respeito dessa condição dela, mas da necessidade do coração dela, porque era isso que Jesus estava olhando. O que a mulher samaritana vem mostrar para Jesus é que ela tinha uma fome, uma sede que era insaciável de uma forma natural. E sabe qual era a fome e a sede dessa mulher? Era de amor. Era de amor. Não é à toa que a questão toda é que ela havia se relacionado com vários homens.
Ela estava procurando o amor carnal, mas Deus estava ali, Jesus estava ali para apresentar um amor que ninguém mais poderia dar a ela, para que ela pudesse reconhecer o lugar de filha, porque é isso que o Pai nos apresenta. Aquela mulher, ela estava dizendo: olha, não são os ritos religiosos capazes de satisfazer a minha necessidade, não tem como. Jesus estava ensinando aquela mulher, ele estava falando dos relacionamentos frustrados dela, ele estava falando de algo muito íntimo que ele via, mas ele traz essa revelação ao coração dessa mulher. Ela estava querendo saber onde saciar. E eu te pedi para repetir na palavra que o eunuco estava indo para adorar em Jerusalém. Qual era a expectativa daquela mulher? Era encontrar em algum lugar. Muitas vezes a gente acha que a adoração ela está em um determinado lugar. Ah, porque eu vou lá, porque lá vai acontecer a adoração. Eu vou lá para adorar. Eu vou lá porque vai ter a manifestação da adoração. Entenda uma coisa, essa palavra me chamou a atenção. Guarde isso no seu coração. A adoração não tem a ver com o lugar, tem a ver com a entrega. Porque essa mulher também tinha essa questão e trouxe a Jesus: onde eu devo adorar? Ele está falando, não é o lugar. Por isso ele está dizendo, é em espírito e em verdade. Ele está falando do corpo, o lugar? Não. Ele está falando da alma e do espírito. Igreja, se nós começarmos a entender o que Deus quer de nós, essa igreja vai ficar pequena para a explosão de adoradores que vai acontecer aqui, para a manifestação do poder de Deus. Mas o poder se manifesta quando a alma e o espírito estão ligados, porque aí cumprimos o propósito. Essa mulher, ela vem trazer esse exemplo para nós. Ele está dizendo, não é o lugar, não é, não se preocupe. Não é à toa que aquela mulher deixa o cântaro e vai anunciar. Ela cumpre o propósito no final de tudo isso. Quando ela encontra o amor, quando ela é apresentada ao verdadeiro amor e recebe sobre ela a filiação, ela sai para testemunhar. Ela sabe onde ela foi gerada. Onde ela foi gerada? Na beira do poço. Ela estava ali sedenta de amor. E a fonte de amor se revelou a ela. Só que deixa eu te falar uma coisa, nós não colocamos o amor dentro de um jarro, dentro de um cântaro. É por isso que ela deixou na beira do poço e saiu correndo para contar. Porque ela disse, é tamanho o amor que não comporta. A estrutura humana não comporta tamanho amor. Então eu deixo e eu vou falar o que ele fez no meu espírito e na minha alma, porque aí sim comporta. Aí sim comporta. Só que ainda nessa questão, nós entendemos aqui que existia um diálogo. Existia um diálogo de Jesus falar e ela receber. E ela sair para o cumprimento desse diálogo, o resultado desse diálogo. E sabe o que eu preciso revelar a você? Sem a nossa participação, nós deixamos Deus falando sozinho. Sem o amor recíproco, nós deixamos Deus falando sozinho. Comece a responder aquilo que Deus está falando com você. Comece a responder. Tenha esse diálogo. Muitas vezes nós falamos com Deus, usa-me. Nós cantamos, usa-me. Transforma-me. No entanto, Deus vai dizer, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e com ele cearei e ele comigo. Deus está nos convidando para viver esse estilo de vida. Que estilo de vida é esse? O estilo de vida em que a gente assume a nossa responsabilidade. Qual é a nossa responsabilidade? Se encher do Espírito. Se encher do Espírito Santo, buscar o reino. Sermos transformados pela renovação da nossa mente. Desenvolver aquilo que a palavra nos chama a desenvolver. Vivenciar a salvação, nos alegrar sempre no Senhor. Um adorador, ele se propõe a viver em todo o tempo na inspiração divina. O Pai não quer fazer de nós como fantoches, não.
Nós não somos ventrílogos. Não tem nylon nos nossos membros, não tem nylon pendurando as nossas mãos, os nossos pés, pernas, para fazer de nós um fantoche. Deus quer nos inspirar. Deus quer trazer isso ao nosso coração. E há duas maneiras clássicas de nós falharmos: através da rebeldia ou pela falta de conhecimento, que era o caso da mulher samaritana. Mas precisamos pensar aonde nós estamos, porque o espírito daquela mulher ardia como uma brasa incandescente. Ela queria se conectar aos céus, mas o seu entendimento carnal não possibilitava isso. Assim como o eunuco, o seu entendimento, ele não tinha o entendimento que o levava a se conectar. É por isso que, como filhos que conhecem o Pai, que se relacionam com o Pai, eu e você temos esse desafio, porque tem pessoas que não vão entender como conectar o Espírito com Deus. E se eu e você já tivemos essa experiência, nós saberemos, nós seremos essa ponte, nós seremos esse acesso. Aquela mulher tinha um desejo ardente de se conectar com os céus, mas ela não conseguia compreender a revelação divina. Então ela tentava de diversas formas. Mas quando Jesus se revela, aí ela tem essa experiência viva, essa experiência real. E todos os dias, Deus, na pessoa do Espírito Santo, Ele se revela a nós para se relacionar. Ele deseja habitar. Porque quando Ele passa a habitar, nós passamos a nos mover não por nós mesmos, mas pelo Espírito. Aí, o chamado de ser adorador é concluído também, segue uma sequência de serviço. Porque aí Deus inspira o nosso coração e nós começamos a servir diante dessa inspiração. Deus dá à natureza ao homem de ser filho e deu também a nós, como seres humanos, a vocação e o propósito de empreender no reino dele. Nós não fomos criados para ficar perambulando pelo mundo, nós fomos criados para servir. E servimos diante daquilo que Ele nos dá. Multiplicamos, entregamos, rendemos. E sujeitar a terra significa assumir a posição do filho do dono. Porque em Cristo nós somos reconduzidos ao governo. Porque antes o pecado nos dominava, mas quando nós tivemos acesso livre ao Pai através da cruz do Calvário, qual foi a palavra que foi liberada? O pecado já não domina. Antes a nossa língua era do pecado, que era uma língua morta, mas agora Ele está dizendo: vocês não falam mais essa língua. A partir de agora, como filhos, vocês têm o governo sobre a mão de vocês. Você pode dizer que prepotência não, o salmista vai dizer isso. Que Deus coroou o homem de sabedoria para que pudesse governar a terra. Isso é natural. É Deus liberar um propósito, uma unção do céu sobre a terra. É o sobrenatural atingindo a terra. E o homem assumindo esse lugar de filho, e filho governa. Filho governa. E isso se chama trabalho. Isso se chama serviço. A adoração está intimamente ligada ao governo que é colocado nas nossas mãos, que conecta a terra. E Deus vai usar os seus filhos, seus sacerdotes, seus ministros. Entenda uma coisa: Deus faz novos herdeiros. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele não fez de nós escravos. A nossa condição antes era escravos, mas quando Ele morre e ressuscita, Ele fez de cada um de nós herdeiros, novos herdeiros. A servidão é uma atitude incondicional de realizar algo que é imposto para nós. Eu falei hoje, a escravidão traz uma obrigação, eu faço por obrigação, porque senão eu vou ser penalizado. Mas quando eu sou filho, eu exerço isso, essa filiação e essa tarefa, porque eu sei que aquilo que Deus colocou nas minhas mãos é dele, é os negócios do Pai.
Eu fiquei pensando muito a respeito disso, porque antigamente era assim, na verdade, os pais construíam os negócios. E falava, filho, quando você crescer, você vai assumir, você vai dar continuidade. Não era assim? Se era farmacêutico, passava de pai para filho. Algumas denominações também eram assim. E aí você percebe Deus nessa terra olhando e falando assim, filho, você está vendo tudo isso aqui, ó? Tudo isso é teu e é herança. Então, filho, eu preciso que você cuide bem da sua herança. Eu preciso que você zele pela sua herança. E como é que nós vamos fazer isso? Servindo. Servir na igreja. Porque filhos, adoradores, servem e cuidam das coisas que é do Pai. Não é à toa que a palavra diz que nós vamos prestar contas no juízo final. No juízo final nós vamos apresentar o relatório daquilo que fizemos nessa terra, se cuidamos bem daquilo que Deus colocou nas nossas mãos para realizar. Como você tem administrado aquilo que Deus colocou nas suas mãos? Entenda que é o Pai nos colocando nesse lugar de herdeiros. E quando eu falo da tricotomia do ser humano, eu preciso te lembrar, quando Deus dá uma ordem para Moisés, para ele construir o tabernáculo. Porque Deus, ele precisava trazer um ensinamento ao coração do povo. Deus traz essa orientação. Porque foi concluindo a saída do povo do Egito, Deus traz essa revelação, instrui a Moisés. E foi fundamental para essa jornada dos adoradores, porque eles estavam vivendo no mundo perdido, vamos dizer assim, tipologicamente falando. E aí Deus vem trazer um significado. E embora estivesse inserido num contexto de uma aliança particular de Deus com Israel, a questão do tabernáculo, da tenda, era uma representação da realidade espiritual de toda a humanidade. Porque você sabe muito bem, eu já falei a respeito disso, e eu creio que muitos outros pregadores, pastores aqui no altar, e você já ouviu estudos a respeito disso. Mas você sabe que o tabernáculo ele era composto por 3 partes: o átrio, o pátio, o santo lugar e o santo dos santos. Quando você pensa na tricotomia humana, pensamos corpo, alma e espírito. O corpo, o pátio, o átrio. A alma, o santo lugar, coração. O espírito, o santo dos santos. O que conecta a Deus. O tabernáculo era dividido dessa forma. Então, Moisés, ele faz uma cópia do verdadeiro tabernáculo, diante de um esboço da condição humana, em relação à presença e comunhão de Deus. E você sabe muito bem que existia todo um ritual, porque existia a expiação dos pecados, que acontecia uma vez por ano, em que o sacerdote, diante do sacrifício, o animal oferecido, era derramado sangue. No pátio acontecia o derramamento de sangue. Todos que estavam ali no pátio, porque era um lugar aberto, podiam ver, podiam vivenciar esse momento. E após o derramamento de sangue, o sacerdote, ele ia lavar as mãos. Ao lavar as mãos, o aparato utilizado era uma botija de bronze. E a botija de bronze, quando o sacerdote ia lavar as mãos, refletia a face. Porque no tempo, quem aí tem um tacho de bronze em casa, naquele lustre, reflete, brilha. E quando o sacerdote ia lavar as suas mãos, quando ele olhava, ele via a sua imagem. Quando ele via a sua imagem, o que é que ele lembrava? Ele era levado à sua origem. Porque ele tinha sido feito à imagem e semelhança de Deus. Mas havia acontecido uma ruptura dessa imagem e semelhança. E todas as vezes que o sacrifício era feito, que as mãos eram lavadas, ele entendia o porquê que ele estava ali. O porquê daquele sacrifício. Mas então, o sangue ali era derramado. E aí o sacerdote pegava esse animal e levava até o santo lugar. O santo lugar, o coração, a alma. Porque o externo, meu querido, todo mundo vê. Você está me vendo, eu estou te vendo. Todo mundo pode contemplar a sua beleza, todo mundo pode te elogiar. Mas e o interior? E aqui dentro? E no santo lugar? E no santíssimo lugar? Para pensar comigo.
Porque quando chegava o sacerdote no santo lugar, aí tinha que queimar o sacrifício. Tinha que queimar o sacrifício. Para pensar comigo nesse momento. Só que no santo lugar, o átrio está aqui. O pátio eu já passei por ele. Eu já vi todo mundo à minha volta. Todo mundo já viu o que estava acontecendo. Mas quando eu dou um passo ao santo lugar, eu estou no meio. Eu estou um passo atrás do átrio. E à minha frente, eu estou um passo à frente do Santíssimo. Sabe o que isso significa? O que é que está aqui no meio? Coração. Como chama a nossa dúvida? Coração. Ah, coração. As nossas dúvidas muitas vezes permeiam no coração. Aí quando você vê no santo lugar, no texto bíblico, existiu o quê? O véu. Que foi colocado quando? Lá no Éden, quando o homem pecou. Ele foi criado ser espiritual, para que o espírito pudesse comandar, dominar a carne. Só que agora o sacerdote ele está olhando e está falando. Existe uma separação entre a alma e o espírito. Quando Deus criou, não era isso que ele desejava, não era essa separação. E quando o sacerdote adentrava o Santíssimo Lugar, a palavra, os relatos nos contam que ali eram as cinzas do cordeiro que havia queimado, do animal que havia, do sacrifício que havia queimado. O sacerdote, antes de falar sobre isso, perdão, volta para o coração. Existia uma mesa. Existia uma mesa no santo lugar. E nessa mesa tinham 12 pães enfileirados. Sabe o que isso significa? É difícil render as nossas emoções, não é verdade? É difícil calar às vezes o nosso coração. Mas ter a figura dos 12 pães enfileirados é entender que o nosso coração, no santo lugar, está diante dessa mesa com os pães enfileirados. E é um convite que Deus está fazendo para que a nossa vontade do coração humano se renda à vontade de Deus. Que a nossa autossuficiência, a autossuficiência do coração humano, tenha essa fome saciada pela vontade plena de Deus dos pães que estão posicionados e enfileirados. Porque enquanto nós nos alimentamos das nossas emoções, nós sempre vamos ter fome. Mas a posição desses pães está dizendo, é a vontade do homem sendo alinhada com a vontade de Deus. Mas também existiu o castiçal com as 7 luzes acesas. A palavra vem nos contar que estavam acesas dia e noite. Precisamos dessa revelação dia e noite. Meu querido, nós estamos na era do carro automático, em que você vira a chavinha e o carro já entende que está escurecendo, ele acende o farol sozinho. Os postes da cidade são programados para que assim que escureça, acendam. Quando começa a amanhecer, apaga. Porque é que em Deus a gente quer viver nesse automático de, não, Senhor, de noite acende a luz, mas de dia apaga a luz. Deus está dizendo, nesse momento, no santo lugar, Deus está falando, é dia e noite o Espírito Santo revelando. É dia e noite sabedoria, é dia e noite discernimento, é dia e noite revelação dos céus, dia e noite no santo lugar. Eu estou falando isso, sabe do quê? Do coração, eu estou falando da alma. Olha isso, eu estou falando da alma, igreja, que está as nossas emoções, as nossas vontades. E esses itens representam tudo isso. Essa mobília, esses elementos diante dessa mobília, representa tudo isso. E nesse lugar também, era colocado as brasas. O sumo sacerdote, ele colocava as brasas. E ele borrifava.
ele borrifava incenso. E quando o sacerdote borrifava incenso, eu gosto desse exemplo, porque os churrasqueiros vão lembrar disso. As irmãs também. Quando seu esposo quis fazer um agrado para você, uma média, falou: amor, vou fazer um churrasquinho hoje para nós. Você sabe que 80% você vai ajudar ele, né? Porque vai perguntar: onde é que está a faca? Onde é que está a tábua? Onde é que está o sal grosso? Alguns são assim, outros não. Mas você já viu que no final do churrasco, os experientes não fazem isso, tá? Mas qual que é a primeira iniciativa da gente querer executar para o fogo pagar? Jogar água. Aí as irmãs ficam nervosíssimas, porque joga água para você ver na churrasqueira. Quase que a gente canta: no Santo dos Santos a fumaça me esconde. Porque sobe um fumaceiro. Outra coisa, tenta acender churrasqueira com óleo. Já viu o fumaceiro que sobe também? Sobe o fumaceiro, igreja. Joga água, sobe o fumaceiro. Então a gente tem essa experiência no dia a dia, mais ou menos, para você entender o que era borrifar incenso diante das cinzas do sacrifício. Quando o sumo sacerdote entrava, quando ele derramava, ele borrifava, a fumaça subia. A fumaça subia, mas você sabe também que fumaça impregna. Aquele dia que você faz aquela escova, aí você vai para o churrasco. Eu não sei se você vai glorificando a Deus porque te chamaram para comer picanha, ou você vai lamentando por causa da sua escova no cabelo, que vai sair com cheiro de defumado. Você falou: hoje eu estou um sacrifício em pessoa, cheirando defumado. Mas se você parar para pensar, onde você está num ambiente de fumaça, a fumaça impregna. Você revela. Gente, é incrível. Cheiro de queimada é cheiro de queimada. E olha que é proibido. Mas cheiro de queimada é cheiro de queimada. Cheiro de churrasco é cheiro de churrasco. Você já parou para pensar nisso? Cheiro de incenso é cheiro de incenso. Cheiro de papel queimado, a gente consegue identificar cada um pelas suas moléculas. Hoje a gente está falando sobre isso, né? Sentado lá no apartamento, você vê um cheirinho assim de boa. Aí o pastor falou: amor, como é que o cheiro chega até aqui? Eu falei: pronto, perguntas difíceis. Nessa hora da tarde, meu Senhor Jesus, me ajuda. Aí ele falou: as moléculas. Eu falei: entendi, acabou. Para pensar, a gente identifica o cheiro do que é que está queimando. Quando o sumo sacerdote chegava e borrifava incenso, o cheiro subia, a fumaça subia. O que é que acontecia? Impregnava nas vestes dele. Ele saía dali perfumado, porque ele estava no lugar ali, na etapa quase final do sacrifício. Mas, meu querido, quando eu e você rendemos o nosso coração ao Senhor, por isso que eu estou te dizendo, adoração tem a ver com coração. Quando nós rendemos o nosso coração a Deus, dizemos: eu alinho a minha vontade ao Senhor. Eu quero revelação, eu quero discernimento, eu quero sabedoria. Eu não quero mais fazer do meu jeito. Quando eu e você fazemos isso, nós estamos revelando o nosso coração diante do Senhor no santo lugar. E quando o nosso coração é revelado, o sacrifício acontece. E o cheiro começa a subir até as narinas do Pai. E nos envolve, não apenas nos envolve, mas também toca os céus. Quando toca os céus, é o céu dizendo: é o Filho chamando. É o Filho chamando. Estamos reconhecendo a voz do Filho, porque é um coração que está gritando lá embaixo. É um coração que está acionando o céu aqui em cima. Isso me chama a atenção, porque ter acesso ao santo lugar, mas entender que o sacrifício rasgou esse véu, é perceber que eu e você não vamos ficar parados no santo lugar. Não. Deus não te chamou apenas para ter um corpo físico saudável, maravilhoso, para honra e glória dele. Não. Deus te chamou também para ter uma alma curada, um coração rendido, um coração sarado. Mas Ele quer te levar ainda mais para ter intimidade, ser um filho que acessa todas as heranças que o céu já revelou, que deu um passo no santíssimo lugar. Igreja, deixa eu falar algo para vocês. Não se contente de ficar no pátio, na varanda. Não. Às vezes a nossa fala é: tá bom do jeito que tá. Eu estou aqui nessa noite para te dizer: não tá bom do jeito que tá. Não. Se você está no pátio, se você está na varanda,
Deus quer que você entre. E se você entrar, vai ter que subir perfume, vai ter que subir cheiro de sacrifício queimando. É esse sacrifício que deu coração. A adoração tem a ver com coração. Precisamos ser uma igreja adoradora. Se queremos viver o ano da filiação, precisamos ser uma igreja que sabe o que é adoração. A adoração tem a ver com coração, filiação tem a ver com coração, a entrega. Porque a gente só entrega se confia. É só dessa forma. E quando acessamos o Santíssimo Lugar, o Santo dos Santos, que era onde era colocada a Arca da Aliança, existiam os itens dentro da Arca da Aliança, que eram as tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Arão e um vaso de ouro, conservando uma porção do maná. Vamos recapitular aqui? Gênesis, corpo, alma e espírito. Tabernáculo, átrio, santo lugar, santo dos santos. A arca da aliança que estava dentro do átrio carregava as tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Arão e o vaso de ouro, conservando uma porção do maná. O que isso tem a ver com a minha e a sua vida? E eu trago essa palavra agora a você. As 10 tábuas, palavra. A vara de Arão, direção. E o maná, poder do Espírito Santo. Não é à toa que estava num pote de ouro. Poder do Espírito Santo. Se você vira a chave em nome de Jesus, igreja. Se você sair do átrio, sair do pátio, parar de se contentar de ver apenas o sangue derramado. Se você der um passo para o santo lugar, se você queimar o sacrifício, se você se envolver na fumaça desse sacrifício, se você render a sua vontade à vontade de Deus, você vai ter esse acesso ao Santíssimo Lugar. E esse Santíssimo Lugar vai revelar a você palavra, direção e poder do Espírito Santo. Se você não vivenciar essas 2 etapas, você não vai chegar no Santíssimo Lugar. Você não vai entender o que é o seu Espírito falando com o Espírito de Deus. Pare de receber Deus na varanda da sua casa. Porque Deus não é nenhum entregador, muito menos um carteiro, que você está pedindo uma encomenda para Ele entregar e fica na expectativa do dia chegar e de você apenas receber a encomenda, fechar a porta e entrar. Deus, Ele está dizendo, eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar, eu vou cear com você e você comigo. Vivencie o Santo dos Santos com Deus. É uma palavra simples nessa noite, mas é uma palavra verdadeira. Senão vai chegar ao final de 2024, você vai apenas lembrar que foi o ano da filiação, mas você nunca vai dizer qual é o cheiro do santo lugar, qual é o verdadeiro perfume do santo lugar, qual é a verdadeira experiência do Santíssimo Lugar. É esse lugar de experiência que o Senhor está te convidando, porque Ele está dizendo, o véu foi rasgado. Pare de viver como se o véu não tivesse sido rasgado. Pare de viver como se tivesse algo caindo e te separa de Deus, porque muitas vezes são as nossas emoções que estão nos impedindo de ter acesso a Deus. Deus está dizendo, eu já rasguei. Você pode ter acesso, antes era uma vez por ano, Deus está falando todos os dias. Todos os dias você tem esse acesso. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Sempre quando o pastor Felipe ele vai falar para a área de louvor, ele começa fazendo uma pergunta. E ele começa a dizer assim, quando você foi chamado? E eu te faço dessa pergunta dele, a minha nessa noite. Quando que você foi chamado? Quando que o Senhor te chamou? Você pode estar sentado no seu lugar falando assim, 1900 bolinha. Foi lá, ó, eu estava sentado, tal lugar. Foi essa experiência. Mas foi desse jeito. Talvez você não vai lembrar de todos os detalhes. Meu querido, posso te contar um segredo? Aquele segredo assim, ó, que guarda debaixo de 7 chaves, agora eu vou revelar para vocês.
Você foi chamado, foi hoje, de manhã. Você é chamado, nós somos chamados todos os dias. Todos os dias. Se não fosse o amor do Senhor, você não teria despertado. Você acha que foi seu celular que despertou hoje? Você tem certeza que foi seu celular que te despertou? Se não fosse a vontade de Deus, seu celular poderia estar berrando até agora. Mas foi o amor do Senhor que revelou sobre a tua vida e te chamou nessa manhã. Todos os dias. Eu já disse isso, mas eu volto a dizer. Todos os dias, o céu fala seu nome. O céu fala o seu nome. E o seu nome é ecoado na terra, e é por isso que você desperta. E sabe por que isso acontece? Pelo amor do Senhor por você, porque Ele é Pai e te ama, Ele quer ver você vivendo todos os propósitos dEle aqui nessa terra. Ele deseja isso para a tua vida, para a nossa vida. Você foi chamado ontem, não tem problema. Eu fui chamada no ventre da minha mãe, eu tive uma experiência com tantos anos. Mas eu fui chamada hoje de manhã, porque se eu não tivesse sido chamada hoje de manhã, eu não estaria aqui pregando, não estaria. Se você não tivesse sido chamado, você não estaria aqui hoje me ouvindo. Agora, nesse horário, me ouvindo, não estaria. Você que está em casa, você não estaria sentado me ouvindo. Mas Deus está falando, eu tenho um propósito, você tem um chamado, vamos aliar isso na terra. E entenda que você é um ser espiritual que caminha nessa terra. E se você entender essa sua identidade de um ser espiritual, o seu coração vai estar conectado com o Pai. E você vai viver 24 horas em adoração. E entendendo essa filiação. Porque filho não deixa de ser filho. Sabe por quê? Deus, Ele é imutável. Ele permanece sendo Deus, permanece sendo Pai. Então se Ele permanece sendo Pai, eu e você precisamos entender. Nós continuamos sendo filhos. Muitas vezes eu e você que esquecemos essa condição. Por isso que Ele nos chama para o Santíssimo Lugar. Para o Santíssimo Lugar, para sempre revelar isso ao nosso coração. Por que é que eu comecei lendo a palavra de Atos 8? Que traz essa experiência de Filipe com o eunuco. Sabe o que é que Filipe pede àquele homem? Que pudesse crer de todo coração. Crer de todo coração. Filho que é filho, crê de todo o coração. E quando ele expressa que ele crê, ele tem a sua vida transformada, ele tem essa experiência. Que essa palavra nessa noite seja um despertar na sua vida, que você possa entender como ela sendo um Filipe no seu coração. Porque talvez você tentou de inúmeras vezes se enquadrar nas regras da adoração. Como na situação que eu trouxe a você da mulher samaritana. Você tentou se encaixar na adoração. Mas entenda que a mensagem anunciada nessa noite é que você e eu, nós somos filhos feitos para a comunhão com o Pai. A comunhão com o Pai é o significado da verdadeira adoração. E quando Filipe leva o eunuco a experimentar isso, a palavra diz que ele sai alegre. Ele sai alegre. E gente, quem está alegre, todo mundo percebe. Quando a gente está alegre, todo mundo percebe. Quando a gente está triste, todo mundo percebe. E quando a gente está alegre, a gente não quer contar para todo mundo. Não é assim? Quando a gente está alegre, você não precisa nem de um oi, bom dia para iniciar a frase, você já começa a falar. Quando a gente está triste, a pessoa fala, oi, tudo bem? Aí você começa. Mas quando você está alegre, a gente sai falando. Penso eu na minha limitação, que quando o eunuco saiu alegre, aquilo que antes ele não conhecia, mas passou a conhecer, a partir do momento em que creu, na revelação através da palavra de Filipe, ele começou a contar. Você está aqui porque você conhece um pai. Mas você precisa falar desse pai. Mas você só vai falar se você estiver no Santíssimo Lugar com ele. Porque a gente não fala daquilo que não conhecemos, nós só falamos daquilo que conhecemos e temos propriedade para falar. Se estamos no pátio, nós só conhecemos a área externa. E sabe o que eu desafio o seu coração nessa noite? Você pode pensar que a adoração começa aqui. Não. Aqui é o externo. A adoração vai começar lá dentro da sua casa. Lá no Santíssimo Lugar. Sabe onde ela é o processo de se revelar?
Porque quando Deus traz a revelação para Moisés, Deus vai falar assim: Moisés, infelizmente, o povo começou a ter medo. O povo começou a ter medo do Santíssimo Lugar. Mas quando Deus entrega o seu filho na cruz do Calvário, Ele está falando: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Vocês não precisam ter medo do Santíssimo Lugar. Vocês precisam crer, confiar e se render ao Santíssimo, na presença dEle. Começa na tua casa, meu querido. Quando nós nos reunimos aqui, aí é a junção dos santos, para que a explosão da adoração aconteça. Mas antes nós já nos preparamos. Nós passamos o processo de sermos transformados pela renovação da nossa mente. E aí conseguimos prestar o culto racional ao Senhor. Quando todos nós nos reunimos, aí acontece uma explosão. Entenda, comece a se preparar. Não é só aqui, não. Aqui é reflexo. Aqui é reflexo do que nós já vivemos lá na nossa intimidade com o Pai. Mas eu preciso te fazer um convite. Eu quero te convidar a se colocar de pé nessa noite. Não permita